Nem todo pecado começa com uma decisão, às vezes começa com um olhar. Essa é a história de um rei escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, que em um momento de descuido, caiu. Uma história de desejo, traição, morte e um arrependimento que ecoa até hoje. Essa é a história de Davi. Era tempo de guerra, tempo em que os reis deveriam estar no campo de batalha, mas Davi ficou em Jerusalém. Enquanto seus soldados lutavam, ele caminhava tranquilo pelo terraço do palácio. E foi ali, em um momento aparentemente comum, que tudo começou. Seus olhos encontraram uma mulher, Batseba, e aquele olhar não foi interrompido. O que deveria ser rejeitado foi alimentado. O desejo cresceu e se transformou em pecado. Depois de se deitar com Batseba, uma mensagem chegou. Estou grávida. Agora o erro precisava ser escondido. Davi tenta controlar a situação. Manda chamar Urias, marido de Batseba, direto da guerra. O plano parecia simples, mas não funcionou. Urias, o homem traído, mostra mais caráter que o próprio rei. Ele se recusa a ir para casa. Enquanto seus irmãos estão na guerra, ele não busca conforto. Ele dorme do lado de fora, fiel, leal e íntegro. E sem perceber, expõe ainda mais a queda de Davi. Quando esconder não funciona, o pecado avança. Davi toma uma decisão sombria. Ele escreve uma carta, uma sentença de morte. E o mais cruel, Urias leva a própria carta sem saber que está carregando a própria morte. Ele é colocado na linha de frente e abandonado. Urias morre. Batseba agora está no palácio. Tudo parece resolvido. Tudo parece em ordem. Mas há uma frase que muda tudo. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus envia um homem, Natã. Mas ele não chega acusando, ele conta uma história. Um homem rico com muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma. O rico toma a única ovelha do pobre. Davi se revolta. Esse homem merece morrer. E então, Natã olha para ele e diz: Você é esse homem. Nada ficou escondido. Nada passou despercebido. Deus expõe tudo, e as consequências são declaradas. Dor, quebra e desordem dentro da própria casa. O pecado sempre cobra um preço. E então, finalmente, Davi quebra. Ele não se defende, não se justifica, não culpa ninguém. Ele diz apenas: pequei contra o Senhor. Esse é o momento da virada. O rei agora é um homem quebrantado. E do fundo da alma, nasce um clamor. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Deus perdoa Davi. Mas as consequências permanecem. O filho adoece e morre. O perdão é real, mas as marcas também são. Essa história não é só sobre Davi, é sobre nós. O pecado começa pequeno, um olhar, um pensamento, uma escolha. O que é escondido cresce. Deus vê tudo, mas ainda hoje há perdão para quem se arrepende. E essa é a diferença entre cair e permanecer caído. Davi caiu, mas não ficou caído. O pecado pode te derrubar, mas o arrependimento pode te levantar. A pergunta não é se alguém pode cair. A pergunta é o que você faz quando Deus te confronta. Hoje ainda há tempo.